na semana passada, tá? Que a gente teve 2 semanas aí de trabalhando na Grécia. A gente primeiro viu alguns aspectos gerais aí da Grécia, da história grega, né? A divisão lá do período arcaico, né? Homérico, clássico, né? E tudo mais, pré-homérico, né? O início, né? E aí a gente viu algumas diferenças entre Atenas e Esparta, né? As duas principais cidades. Aí na segunda aula sobre Grécia, né? Relembrando aí que a gente viu alguns dos principais políticos ali, tanto de Esparta quanto de Atenas, né? Que influenciaram ali naquelas lutas políticas, né? Em relação aos camponeses, a ampliação da cidadania, né? A luta pela ampliação da cidadania ao invés dos eupátridas, né, que eram aqueles que os aristocratas que detinham o poder, que concentravam o poder, né? E aí alguns políticos, né, como Solon, né, Clístenes, né, e outros mais, né, buscaram aí ampliar aí as bases de participação aí da cidadania para os outros grupos sociais, né? Agora, lembrando sempre que excluindo, né, as mulheres, né, os escravos, os estrangeiros, né, que esses aí não tinham cidadania, né, grega, tá? Ateniense, né, no caso, e aí eles não podiam participar da democracia, tá? Então, agora hoje, né, a gente vai ver o segundo grande estado, né, a segunda grande civilização do que a gente conhece como antiguidade clássica, tá? Então, sempre quando vocês estiverem ouvindo falar ou lendo alguma coisa, quando falar de antiguidade clássica, tá? Vocês lembram que estão falando de dois estados básicos, né? O Grécia e Roma, tá? A antiguidade clássica, então, pega a Roma antiga e a Grécia antiga, tá? Esses dois estados, essas duas civilizações, tá? Foram que se viram aí de raiz, né, de base para o que se vai se desenvolver depois lá na Europa, né? Na Europa ocidental e que vai acabar gerando o que conhece hoje, o que a gente conhece hoje como civilização ocidental, tá? E aí, na aula que vem, a gente vai falar já sobre quais são os principais legados, né, as heranças, né, que essas duas grandes civilizações antigas deixou para a gente, tá? Então, vamos iniciar aí, tá? Com a divisão da história romana, né, da Roma antiga, tá? É mais conhecido, é mais pomposo, né? Se fala mais do império, né, do imperador, dos imperadores romanos e tudo mais, né? Mas a história romana é dividida em 3 fases, tá? A primeira dela, tá, é a monarquia, certo? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre a monarquia, né? As principais características, tá? Depois, a república, tá? Que foi quando a civilização romana, né? Começou a se fortalecer, né? Se consolidou ali na Península Itálica e começou a crescer, né? E se expandir, né? E aí também marcado por várias lutas sociais que a gente vai ver aqui, tá? E é focada basicamente no domínio, né, da instituição do Senado, né? Quem controlava o poder lá na República Romana era exatamente os senadores, tá? O Senado. E a fase final, né, vai pegar o Império Romano, tá? Dominado lá pelos Césares, né, os imperadores. Então, nesse mapa aí, ó, nesse que está mostrando, né, vai mostrando aí o avanço do, de Roma antiga, né, pelos territórios, né? Iniciando aqui, ó, na Península Itálica, né, que é essa partezinha central aqui, né? E aí foi passando, né, dominando aí a parte da Europa, na Península Ibérica, né? Depois para o norte da África, né? Expandiu a Gália e chegou até um pouco, né, sobre a Ásia aqui no Oriente Próximo, tá? Então, tem aí as cores também, né, da dominação, né, do período, tá? Começando pela República Romana, que foi quando começou essa expansão, tá? Então, a monarquia não mostra e não tem ainda esse momento de expansão. Tem um momento de domínio daquele território, né, da Itália Central, da Península Itálica, lá para os etruscos, né, consolidarem ali a dominação daqueles outros povos, tá? E aí
depois, na República Romana, que há essa grande expansão aí em torno da Europa, tá? E em torno também da norte da África, né? E do Oriente Próximo, tá? Na Ásia. Então, só esse mapinha aí, só para mostrar essa ideia, né? Então, esses três períodos que a gente vai ver aí: monarquia, república e império, ok? Deixa eu ir passando aqui. Pronto, então vamos falar agora, né, sobre a origem de Roma, né? Ou seja, como foi que surgiu aí essa cidade romana. Tem várias versões, né? Inclusive uma mítica, né? Um mito, uma lenda, tá? Que eu não sei se vocês já viram essa imagem aí, ó, é bem conhecida, que é uma loba, tá? Amamentando aí duas crianças, tá? E aí essa loba, né, esse mito, né, vai falar sobre a fundação, né, sobre a origem romana, que é exatamente sobre os irmãos gêmeos, né, Rômulo e Remo, tá? São os dois fundadores aí de Roma, tá? Então, após a destruição de Troia, tá? O troiano Enéas, né, liderou um grupo de refugiados que se estabeleceram na Península Itálica, tá? Então, veja que com esse mito, tá? Os romanos estão se colocando numa raiz lá na Guerra de Troia, né? Que a Guerra de Troia, a gente falou por alto aí na aula passada e na outra aula sobre Grécia, né? Que tem um poema de Homero, tá? Chamado Ilíada, a Ilíada, que vai tratar exatamente da Guerra de Troia, né? Da participação do herói Aquiles e tudo mais. Inclusive a primeira série aí que eu indico aí para o pessoal que tem aí a Netflix, né? Tá isso aí, ó. Troia, tá? Tem uma série lá, Troia, que vai tratar Já exatamente. assisti, Hã? eu já assisti Já assistiu a série ou o filme? o filme. Pronto, é porque também tem filme, tá? Mas na Netflix ali agora uma série, né, que é Troia também, que vai falar sobre a Grécia, né? Eu acho Sobre muito essa guerra. interessante, professor, a mentalidade dele, né, de dar um cavalo de madeira gigante com um soldado dentro para invadir Troia. Isso, foi o Ulisses, né, que teve essa ideia, porque Ulisses ele era beneficiado, né, ele era um protegido de Atena. Atena é a deusa da guerra, da sabedoria, da estratégia, né, e tal. E aí Ulisses, né, como ele é muito perspicaz, né, muito esperto, muito cheio dessas ideias assim de estratégia, né, então ele bolou essa ideia do cavalo, né, de dar de presente, por isso que é presente de grego, né. Então pega ali o cavalo de Troia, né? Que aí coloca os soldados dentro, os soldados gregos. E aí, quando eles colocaram o cavalo para dentro, aí eles saíram de noite, abriram os portões e o exército invadiu. Foi assim que os gregos venceram Troia aí na guerra, né? Então, veja que Roma, tá? Eles tentam se vincular a essa história, né? A esse passado de glória, né? E tudo mais. E pega exatamente um príncipe troiano, que é Enéas, inclusive ele é filho de Afrodite, ele fugiu, né? Liderou um grupo de refugiados, e aí eles se estabeleceram ali na Península Itálica, tá? E aí um dos descendentes, né, de Enéas é exatamente Rômulo e Remo, tá? Que são os dois irmãos lá que vão estar dentro aí desse mito de origem de Roma, que acabou fundando aí a, a cidade, né? Então, Roma teria sido fundada pelos irmãos gêmeos, né? Rômulo e Remo, tá? Segundo a lenda, os gêmeos foram atirados à margem do rio Tibre, a mando do seu tio, Amúlio, né? Aí eles foram resgatados, né, digamos assim, é, por essa loba, né, que aí eles iriam acabar amamentando ele, como está retratando aí na imagem, né? Então, falando agora sobre o período monárquico, né? Sobre a monarquia, ou seja, quando a gente fala de monarquia, a gente está falando de governo de uma pessoa, né? Que é o rei. Tá? Então, nesse período, a sociedade romana estava estruturada em função da posse de terras, tá? E o poder era dividido em três poderes, assim, né? Mas não era como é a gente hoje em dia, que é legislativo, executivo e judiciário, por exemplo. Não.
Naquela época, esses três poderes eram divididos, né, nas funções, né? O rei, tá? O rei, o monarca, né? Ele tinha as funções militares, judiciais e religiosas, ou seja, ele se via como o grande comandante em chefe do exército, tá? Ele queria julgar as contendas, né? Os problemas que iriam ocorrer lá na cidade, e ele serviria também como um sacerdote, tá? Para presidir os ritos da religião e tudo mais, tá? E o outro órgão, né, uma outra instituição que surgiu já desde da monarquia, né, e durou toda a história romana, é o Senado, tá? Então, o Senado, veja como é uma instituição muito antiga. Até hoje, nossa democracia tem a instituição do Senado, que são os senadores, né, que a gente elege os senadores, né, a cada eleição, né, eles têm alguns senadores que são eleitos por 8 anos, né, e tudo mais, tá? Então, essa instituição do Senado, ela vem desde Roma antiga, tá? E era um órgão, né, uma instituição de forma consultiva, tá? Formado pelos chefes das famílias patrícias, tá? As famílias mais influentes, mais poderosas, né? Eles iriam compor esse senado, que aí iria servir para o rei consultar esse órgão, né? Para tomar alguma decisão e tudo mais, tá? Então, nesse período, né, em Roma, a organização a organização social, tá, estavam dividida entre os patrícios, tá, que eram os mais influentes, né, os mais poderosos, né, e eram os aristocratas, né, que pertenciam ao conjunto de famílias nobres. Tá? Então, essa aristocracia de sangue, né, de família, ela quer vincular lá as famílias mais antigas, né, que pertencem mais, que têm uma maior posse de terras, né, terras maiores, né, e tudo mais, tá? Então, era esse pessoal que inicialmente detinha o poder nesse período, tá? E aí tinha também os clientes, os chamados de clientes, tá? Mas clientes não é hoje em dia como um cliente que vai comprar alguma coisa na loja, né? É, mas o que é que seriam esses clientes, né? Seriam pessoas pobres, né? Livres ou estrangeiras, que eles iriam depender dos patrícios, tá? Que lhes davam terra em troca de serviços, né? Então veja lá que os clientes, né? Eles eram livres, mas sendo que eles, de certa forma, eles dependiam para sobreviver dos favores dos patrícios, tá? Então, por exemplo, eu vou chegar lá, eu sou um estrangeiro, cheguei lá em Roma, e aí, para eu sobreviver, eu vou me vincular a algum patrício, alguma família, e dizer, ó, eu posso trabalhar para você, né? Eu posso construir, costurar uma roupa para você, fazer uma sandália, né? Qualquer coisa assim, tá? Em troca, você me dá aí uma terra, você me dá algum benefício, né, para eu trabalhar para você. Então, por isso vem esse nome aí de clientes, tá? Tem também os plebeus, tá? Os plebeus era a classe mais numerosa, tá? E que eles não tinham direitos políticos, né? Ou seja, eram a classe mais do povo, né? Dos pobres, né? E que eles não estavam na condição de clientes, ou seja, eles não estavam sob a proteção, né? Ou dependente dos patrícios, eles estavam livres, né? Lançados à própria sorte, tá? Então era a classe mais numerosa dos plebeus, né? E eles não tinham direitos políticos, nem de cidadania, tá? Eram pobres e não podiam se casar com os patrícios, tá? Então eles eram proibidos de ter relações, né? E se casar com patrícios, porque senão os patrícios iam deixar de ser aquele grupo das famílias, né? Das famílias nobres, iria se misturar com o populacho, né? O povo baixo e assim por diante, como esses termos aí que se referem a esses plebeus. Até hoje, quando a gente fala plebeu, né? A gente está se referindo a essa ideia de povo baixo, né? Do povão, tá? Então, grande parte aí uma parte também da população, né, eram os escravos, tá? Os escravos que, durante a história de Roma, né, eles foram cada vez mais desempenhando um papel mais importante e mais influente, tá? Até ser um dos motivos até para o fim do Império Romano lá mais na frente, né? Nesse início aí, tá? Eles não eram muito numerosos porque Roma ainda era uma cidade, né? Uma região pequena, tá? Eles ainda não tinham se expandido, tá?
mas desde o início já tinham os escravos que eles eram prisioneiros de guerra, tá? Ou enjeitados quando crianças, né? Os pais não aceitavam e entregavam, né? E eles iam ser escravos, tá? Não podiam legalmente casar nem fazer testamentos, tá? Então eles eram legalmente escravos, tá? E obtidos principalmente através de prisioneiro de guerra, tá? Então isso aí foi rapidamente, né? Porque se sabe pouca coisa sobre a monarquia, né? E muitas dessas fontes são míticas, né? São de lendas, tá? Só aí depois aqui lá para 509, né? Antes de Cristo, aqui o povo, né? Os plebeus, né? Se começaram a ficar muito insatisfeitos com essa situação, né? E o Senado também, o Senado estava querendo maiores poderes, né? Do que simplesmente ser um órgão consultivo do rei, tá? E aí o próprio Senado ele conduziu um golpe, né? Que acabou colocando fim à monarquia, né? Inaugurando o período republicano de Roma, né? Então esse período republicano é o momento decisivo, tá? É um dos momentos mais importantes aí da história de Roma, porque vai estar todas as raízes da estrutura social, da estrutura política e econômica que vai dar a base para o império crescer, para o Estado romano crescer, tá? Então, o órgão principal aí desse período republicano é exatamente o Senado, tá? O Senado que já existia na monarquia, mas ele tinha menos poderes, tá? Ele era simplesmente um órgão que o rei consultava, né, para tomar alguma das suas decisões, né? Já o Senado, como ele foi o líder lá do movimento que derrubou a monarquia, né, então ele colocou para si, né, o poder de conduzir, de dirigir o Estado romano, tá? Então, na República, o Senado era o órgão máximo, tá? O órgão mais poderoso, né? E funcionava como um órgão legislativo, ou seja, a ele cabia, né, as decisões sobre a guerra, a paz, né, e o controle sobre o orçamento público, ou seja, em que o Estado romano ia gastar, né? Então, era um poder muito concentrado aí na mão dos senadores, tá? Desse grupo, né? Ainda que era ainda limitado, né? Aos membros das famílias patrícias, tá? E aí eram esses grupos que dominavam lá toda a política romana, tá? E aí eles eram divididos também, ó, tinham os cargos públicos, né, que ajudavam a administrar o Estado romano, que cada vez mais durante a República ia aumentando e ficando cada vez mais complexo, tá? E de acordo com que a complexidade, né, a dificuldade de administrar o império, o Estado, né, fosse aumentando, né, ia também precisando de mais cargos, né, mais servidores, mais funcionários para conseguir dar conta de tudo o que estava acontecendo. E, além disso, o próprio povo, né, iria aumentando aí a necessidade deles, né, a vontade deles de participar politicamente e de ter direitos políticos, né? Porque, lembrando que até aqui os plebeus ainda não têm direito político, tá? Quem manda, quem tem os direitos aí, quem pode fazer as coisas são os senadores e os patrícios, né? As famílias patrícias, tá? Os magistrados, eles exerciam funções executivas e administrativas, ou seja, eles iriam executar o que o Senado tinha mandado, tá? O que foi decidido e discutido no Senado, tá? Então, eram subdivididos em questores, tá? Pretores, edis, pontífices e censores, né? Os censores, né? Eles vão tratar sobre o censo da população. Até hoje, né? Quando a gente fala em contagem, ó, quanta população tem, quantos habitantes tem em Borborema, né? A gente sabe disso através de um censo, tá? O censo é exatamente a contagem da população. E esse termo aí, essa prática vem aí desde o Império Romano, tá? Os pontífices, né? Eles eram chefes religiosos, né? Eram os grupos, né? As pessoas que estavam encarregados de realizar aquelas cerimônias religiosas. Até hoje a gente também usa esse termo, né? De pontífice, tá? Tem os edis,
né, que eram os administradores dos centros urbanos, né, para organizar ali como é que seria a limpeza, como é que seriam feitas as festas públicas e tudo mais, tá? Os pretores, tá? Eles eram encarregados da justiça, né, em disputas familiares e sociais, né? E aí, com o tempo, eles exercem também a função no exército, né? Eles vão ter uma função no exército. E os questores, tá? Que eles serviam para coletar impostos e administrar o tesouro público, tá? Então eram eles que iriam coletar, queriam cobrar os impostos, né? E administrar a quantidade de tesouro, né? De ouro e de bens que o Estado tem, tá? Então, o principal conflito, a principal disputa aí do período republicano é exatamente entre patrícios e plebeus, tá? Vocês digam aí, quem é que tinha o poder? Eram os patrícios ou os plebeus nessa época? Patrícios. Os patrícios, né? Os plebeus era a população que pobre, né, que não tinha direitos políticos, né? E começou durante a República, né, eles começaram a questionar isso, né, e lutar para mudar isso, né? Então, esses conflitos, as causas está exatamente, né, nessa distinção injusta entre as duas categorias sociais. Os plebeus, além de excluídos da magistratura, eram proibidos de matrimônio patrício, ou seja, se um plebeu lá se apaixonasse por uma patrícia ou o contrário, né? Eles não poderiam contrair um matrimônio, né? Porque iria se misturar as famílias, né? E a família patrícia, no caso, ia se manchar, né? E também as dívidas contraídas pelos plebeus, né? E a desumanidade dos credores patrícios que prendiam os pobres sem recursos para pagá-las com a escravidão. Então, era uma prática que foi combatida também na Grécia Antiga, né? Lembrando lá de Solon, né? E outros legisladores gregos, né? Que proibiram a escravização por dívidas, né? Então, esse problema aconteceu também aqui em Roma, né? Que os plebeus, né? Às vezes eles contraíam dívidas com os patrícios e não podiam pagar, né? Eram pobres e tal, não tinham condições de pagar, e aí os patrícios, eles reduziam aí aquele plebeu à escravidão, né? Eles diziam, ó, você vai ser escravo aí agora para pagar essa dívida, tá? Então essa situação também provocou muita é, crítica, insatisfação e indignação aí dos plebeus, que eles passaram a ameaçar, né? Ó, vamos mudar isso aí, porque senão a gente vai todos os plebeus vão sair da cidade, né? E vão, ó, vamos para o Monte Sagrado, né? Para dizer que a gente é importante e que a gente está cansado disso, tá? Então, cansado de promessas do Senado, né? De que o Senado está dizendo, a gente vai resolver isso e aquilo, tá? Os plebeus retiram-se, né? Para o Monte Sagrado, tá? Retiram-se da cidade, então, né? Com o propósito de fundar uma nova cidade, né? Aí, para voltar, os plebeus exigem e conseguem a nomeação de dois representantes no Senado, que eram os tribunos, né? Veja que quando a população diz que, ó, eu sou importante e aí eu vou cobrar minha participação, né? Os patrícios dizem, ó, se os plebeus saírem, a gente está ferrado. A gente precisa deles, né? Então, eles acabaram cedendo e foi criado esse novo cargo, que foram os tribunos da plebe, tá? Que no decorrer da República, né, foi cada vez tendo mais poder e influência no Senado, né? Inclusive tendo poder de veto, né, de alguma lei que prejudicasse os interesses da plebe, tá? Então, foi de certa forma uma vitória aí dos plebeus, né? Que disse, ó, vou ter agora dentro do Senado, eu vou ter dois representantes, né, nós vamos ter dois representantes, né? A plebe, o povo, né, vai ter dois representantes para lutar pelos nossos interesses, né, dentro do Senado. Apesar de que, infelizmente, em alguns momentos, né, esses plebeus que também eram comerciantes, alguns deles foram se enriquecendo e se aproximando demais dos patrícios, que alguns deles acabavam sendo tribunos, né, mas sendo que representando os interesses dos patrícios, tá? É como hoje em dia alguns políticos, né, que são votados, né, que são eleitos pelo povo pelo voto dos mais pobres, por exemplo, mas quando chega lá no Senado, na Câmara, ele vai votar a favor dos ricos, né? Então, isso, infelizmente, também é uma prática que acontece lá desde a história antiga, né? Desde sempre.
e os tribunos da plebe, né, e, apesar de ter sido uma vitória, né, dos plebeus, muitos deles, quando chegaram lá, né, no Senado, eles acabavam se aliando aos interesses do Senado, né, ou se vendendo aos interesses dos patrícios, e aí essa instituição acabava desvirtuada, né? Então, mas mesmo assim foi uma vitória importante que foi seguida de outras, né? Nas legislações, né? Primeiro aí os tribunos da plebe, né? Que eles poderiam propor leis e vetar aquelas contrárias aos interesses dos plebeus, né? Como a gente já falou, tá? E aí teve a aprovação de algumas leis, né? Já com efeito desses tribunos, né? Primeiro foi a lei de Canuleia, tá? A lei de Canuleia permitia, então, o casamento entre patrícios e plebeus, o que antes era proibido, né? Com essa lei, com a lei de Canuleia, foi permitido, tá? Também teve a lei Licínia Sextia, tá? Que proibiu a escravização por dívidas e acesso aos plebeus à terra pública, que até então também eles não poderiam possuir terras, tá? Então, entre 449 e 300 a.C., foram votadas leis que aboliram a escravidão e permitiu o exercício de funções em qualquer magistratura por plebeus, tá? Então, aí veja que, de certa forma, a participação dos plebeus foi aumentando no decorrer do tempo. E aí, né, nesse período, tá, eles puderam, né, exercer funções, qualquer função, né, daquela magistratura, dos questores, censores, edis e tudo mais, eles poderiam participar. No Senado é que eles ainda teriam que ser tribunos, tá? Então, a organização política nesse período da República foi o Senado, né, a principal instituição que conservou durante muito tempo na República, era formada pelos chefes das principais famílias romanas, que a gente já falou, né? Sua influência aumentou de tal modo que no fim da República ela exercia praticamente todos os poderes, tá? Era tudo centrado lá no Senado, tá? Tinha também o consulado, os cônsules, né? Que aí eles eram encarregados do poder executivo. Seria como se fosse um presidente, né, um governador ou um prefeito, né, que é o poder executivo. Ou seja, ele iria executar o que foi determinado pelo Senado, tá? Então, esse consulado era exercido por dois cônsules, eles eram eleitos pelos comícios centuriais pelo prazo de um ano. Então, a cada ano mudava lá o consulado, os cônsules, né, de acordo com aquelas votações, né? E, eventualmente, né, em caso de perigo da pátria, né, poderia ser nomeado um ditador, né? Então, o ditador era uma figura legal, né? Hoje em dia, um ditador é uma coisa negativa, né? Uma pessoa que acaba concentrando os poderes de forma ilegal, né? Então, mas nesse período, o ditador, né, ele recebia esse poder, né, para proteger a pátria de caso de ameaça externa ou interna ou qualquer ameaça, né? Então, no prazo de 6 meses, com poderes absolutos, tá? Então, o primeiro ditador romano foi Tito Laécio, né, em 498 a.C., tá? Então, a questão da organização econômica, né? A República se baseava na agricultura e no comércio, tá? Inicialmente na produção e comercialização de pães, legumes e raramente carnes, né? Mais tarde tornou-se mais variada, ovos, peixes, ostras e cogumelos, né? E a comercialização de produtos pelo mar Mediterrâneo. Então, o mar Mediterrâneo é tão importante, tá, que ele foi sendo chamado de Mare Nostrum, ou seja, o Mar Nosso, tá? Roma acabou percebendo a função central aí do mar Mediterrâneo, que pode ver no mapa que toda a civilização, né, romana, todo o poder romano foi construído ao redor do Império do mar Mediterrâneo, porque através, navegando pelo mar Mediterrâneo, ele podia ir na Península Ibérica, né? Ele podia ir no norte da África, ele podia ir na Grécia, né? Na parte da Ásia Menor e assim por diante. Então, o mar Mediterrâneo foi um interesse central aí que guiou exatamente essas primeiras conquistas, né, da República Romana, quando eles começaram a sair da Península Itálica e começaram a se espalhar, né, a se expandir e dominar outras regiões, tá? Então, exatamente por causa da necessidade de conter a ameaça externa e conseguir mais terras produtivas, ou seja, para a gente impedir de ser invadido, nada melhor do que a gente invadir, né, e conquistar, tá? E aí também para a gente utilizar
essas terras na economia, né? Produzir mais terras para alimentação para o povo, né? E para o Estado. Tá dando para acompanhar até aqui? Estou indo muito rápido. O que é que vocês acham? Tá ótimo, professor, assim. Tá dando para acompanhar? Tá direitinho? Querem que repita alguma coisa? Por mim, não. Não sei os outros que estão por Pronto, aí. então qualquer coisa aí vocês falam, liga o microfone aí para falar, ou então fala no bate-papo, tá? Então, quais foram as regiões conquistadas aí nesse primeiro movimento aí de expansão, né? Foi as regiões, né, da Península Itálica, né? Teve as guerras púnicas, né, entre Roma e Cartago, tá? Na Macedônia, que foi a Grécia, né? Na Ásia Menor, né, a Grécia, a Gália e Península Itálica. Então, veja como nesse período, no período da República, o Império, a República Romana, né, o Estado Romano se expandiu, tá? Nessas regiões. Então, uma guerra chave decisiva, né, foi exatamente as chamadas Guerras Púnicas, tá? Que foi uma guerra entre Roma, que na época era só essa partezinha vermelha aí, ó, só na parte da Península Itálica, basicamente, tá? Ou seja, um estado ainda menor, ainda ele não era nem o principal poder da região, tá? E ele rivalizava, né, com a cidade de Cartago, tá? Essa cidadezinha de azul aqui, ó, esse pontinho em azul aqui, e toda essa parte azul era a região dominada aí influenciada pelos interesses de Cartago, né? E aí, as guerras púnicas foram três guerras que todas elas vencidas por Roma, tá? Roma acabou vencendo todas essas guerras e que no final delas Roma surgiu como a potência hegemônica, ou seja, a única potência, né, da Europa, do Mar Mediterrâneo, ou seja, através das guerras púnicas, né, Roma acabou controlando e sendo o senhor do Mar Mediterrâneo, né? E aí, a partir de então, ele pôde expandir aí seus domínios, tá? Na Segunda Guerra Púnica, né, depois já buscando se vingar, né, de Roma e recuperar as áreas perdidas, né, Cartago tentou invadir a cidade de Roma através desse cara aqui, ó. Esse cara que está em cima, né, do elefante é Aníbal, é o general Aníbal Barca, né, um cartaginês, né, e ele tentou invadir a cidade de Roma, atacando pela Europa, né? Então, é um grande militar, né, um estrategista militar que venceu várias batalhas contra Roma. Por pouco ele não conseguiu ganhar essa guerra, né? Mas aí, por divergências políticas, né, e tudo mais, em Cartago e pela estratégia de Roma também, ele acabou perdendo também a Segunda Guerra Púnica, né? Foi a primeira vez que os romanos lutaram contra elefantes, né? Porque como Cartago é no norte da África, então eles tinham no exército os elefantes, tá? E aí o Aníbal e o seu exército, eles usaram os elefantes aí nas guerras, tá? Então deu muito trabalho e por pouco aí Roma não perdia, mas no final, né, ela acabou vencendo e se tornando aí a principal potência da, do mar Mediterrâneo, tá? Então, toda vez que falarem sobre guerras entre Roma e Cartago, né, as guerras púnicas, vocês lembrem disso, tá? O principal resultado foi o domínio, né, a hegemonia política, tá, de Roma naquela região, na região do mar Mediterrâneo, certo? E aí aos poucos, né, foi aumentando, criando várias instabilidades, né, políticas e sociais, que levaria à crise da República Romana, tá? A instabilidade política, né, e através de guerras civis e revoltas, tá? Essas revoltas, né, essa insatisfação era por causa de quê? Por causa da elite dos patrícios, né, que ainda estava concentrando muito poder, tá? E aí tinha essa camada de comerciantes enriquecidos, ou seja, uma parte da plebe, né, que estava que enriquecendo e buscando mais influência, né? Os plebeus pobres e descontentes, né, que sempre eles vão estar aí nesse meio, né, nessa equação, um enorme contingente de escravos, né? Ou seja, com essas conquistas, né, Roma aumentou o seu número de escravos, né?
E aí, cada vez mais, esses escravos eles tinham suas insatisfações porque eles eram maltratados, eles eram explorados, né? E em alguns momentos eles chegaram até a se revoltar, tá? Como a gente vai ver aí logo em seguida. E a proeminência dos generais do Império Romano, ou seja, com as conquistas, né, do exército romano, quem se destacavam eram os generais que lideraram essas conquistas. E aí eles ficaram sendo cada vez mais influentes para o povo romano, inclusive a fazer frente, né, ao poder do Senado, que é essa disputa que vai gerar o final do Império, da República, tá? Então vamos primeiro falar aí da revolta dos escravos. A segunda indicação aí de série, ó, Thaísa, Marcos, o pessoal que está aí, ó, Pauliana, Camila, Wellington, quem gosta aí de série e filme histórico, né? Tem aí essa série, essa imagem é de uma série chamada Spartacus, tá? Ele tem na Netflix, se eu não me engano, mas eu acho que ainda tem, tá? Vai tratar sobre a revolta aí dos escravos e esse cara aqui é Espartaco, tá? Esse é o principal, o líder dos escravos, né? Que liderou milhares de escravos aí na sua marcha sobre Roma, né? Ele fugiu, né? Ele era um gladiador, tá? E aí muito maltratado aí os gladiadores e a situação deles, e eles acabaram fugindo, né? E se expandindo, né? Acabou é, fugindo e soltando, libertando vários escravos que se juntaram a eles e tudo mais, e acabou formando um exército gigante, tá? E que chegou a ameaçar de verdade Roma, né? O poder romano. Inclusive derrotou o exército romano em várias ocasiões, né? Mas no final eles acabaram sufocados, derrotados, né? E a repressão ao movimento foi brutal, tá? Essa imagem aí, tá? É uma crucificação em massa, tá? Ou seja, todos os derrotados, os prisioneiros, né, dos escravizados que tinham se revoltado, eles foram crucificados, né, durante por toda a Via Ápia. Via Ápia é como se fosse uma estrada, né, uma estrada que dava acesso a Roma, né, a principal estrada que dava acesso a Roma. Então eles foram crucificados, né, em todo o caminho. Então foram 6 mil, mais de 6 mil escravos, né, que foram crucificados aí. Então foi uma carne, a pessoa ia andando, né, para entrar em Roma e ia vendo aí os corpos todos crucificados, né, e tudo mais. Então uma repressão, né, muito violenta, muito cruel aí de Roma sobre os escravos, né? Então tem essa série aí que vai tratar toda essa, essa história, né, de Espartaco e da revolta dos escravos, tá? Então depois aí quem puder assiste aí essa série que é bem legal, né? Spartacus, tá? Aí também tem outro cara aí que é bem influente, né? Que aí eu trouxe várias, também tem várias séries com ele, né? Quem gosta de desenho aí, ó, essa primeira imagem aí é do desenho de Asterix e Obelix, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. É uma tribo gaulesa, né? Que dentro da Gália, né? A única que não perdeu, né? Não foi derrotada pelo exército romano, tá? E aí porque eles têm uma poção mágica e tudo mais, né? Aí o, o César, né? O Júlio César é o líder dos romanos, tá? Então, é só para a gente ver aí um pouquinho sobre a influência nesse personagem que foi retratado em várias obras, tá? Desde filmes, séries, livros, desenhos, tá? Como por exemplo Shakespeare, né? Tem que é o autor também de Romeu e Julieta, tem uma peça, né? Chamada Júlio César, que vai retratar também a vida de um período, né? Do assassinato de Júlio César, né? Tem a série Roma, que é essa daqui embaixo. Inclusive, também outra dica de série na Netflix, né? Tem uma série chamada Império Romano, tá? E aí também são 3 temporadas que vai falar de 3 imperadores romanos, né? Bem legal também, tá? Outra sugestão aí para vocês. Então, quem foi Júlio César, né? Ele foi um personagem central aí na questão da crise da República, tá? Que aí teve várias guerras civis, né? Que os políticos, né? E aquelas pessoas, os líderes, né? Queriam colocar os camponeses e os pobres, dar mais valor para eles, né? Dar mais espaço para eles, tá? E aí
através também do exército, cada vez mais esses generais iriam conquistando mais valores, né, em relação aos olhos do povo, né? E aí teve algumas guerras civis, né? E começou a se formar um primeiro triunvirato, tá? O que é um triunvirato? É o poder dividido em três, tá? São três pessoas exercendo o poder, né? Então, o primeiro triunvirato foi formado por Crasso, Pompeu e Júlio César, tá? Crasso e Pompeu eram os dois cônsules, né, oficiais, tá? Nascendo que Júlio César, que tinha acabado de conquistar a Gália, né, uma província muito importante para a cidade de Roma, né? Então ele conseguiu ir conquistando um prestígio muito grande em relação ao povo, né? O povo via Júlio César como um herói, né? Um grande general e estava cada vez sendo mais influenciado por ele, né? E também o próprio exército, né? Ele tinha um domínio muito grande do exército e aí ele foi uma figura que estava crescendo muito politicamente e acabou se forçando, né? Exigindo a participação dele nessa disputa, tá? Então, inicialmente era para ser só os dois cônsules, tá? Mas sendo que como César tinha acumulado muito prestígio, né, muita influência em frente ao povo, né? Então ele também entrou aí na nessa política, né? E aí, sendo que acabou dando errado, né? Porque eles se separaram, né? E Crasso, né, morreu e Pompeu, né? é, Tiraram, né? Eles acabaram escanteando Júlio César, tá? Porque Pompeu representava o interesse do Senado, né? E aí Júlio César não aceitou essa divisão, né, esse rompimento, essa expulsão do poder e acabou se voltando, né? Pegando seu exército e entrando em Roma, né? E aí ele ficou como um grande político, né? Um grande líder, né? Popular, tá? E fazendo frente ao poder do Senado, que a gente viu que o Senado era a grande instituição, né? De Roma, né? Do período republicano, sendo que Júlio César estava se tornando cada vez mais importante do que os senadores. Então, os senadores apoiaram Pompeu, tá? Para derrotar Júlio César, tá? Na Guerra Civil, mas sendo que Júlio César acabou vencedor e retornou a Roma como a grande figura de poder, né? E aí o Senado não aceitou isso, né, com medo dele se perpetuar no poder, ou seja, não entregar mais o poder e ser um ditador vitalício, tá, para sempre, quase como um imperador. Então o Senado não aceitou isso e acabou organizando o assassinato de Júlio César, ou seja, Júlio César foi assassinado, né, pelos senadores romanos em pleno Senado, né, numa sessão do Senado. Tá? Então, essa cena do assassinato é retratada em várias obras lá, de filmes, né, de séries, né, de obras literárias, como a própria obra de Shakespeare, né, que a gente já falou aqui. Tá? Então, mas sendo que com o assassinato de César, o Senado achava que o povo ia ficar do lado do Senado, mas foi o contrário, né? Todo o povo ficou indignado, né? E defendendo aí os representantes de César, né? Então, eles acabaram formando o segundo triunvirato, tá? Para derrotar aí os assassinos de César, tá? Então, Lépido, né? Que era Professor, licença aí, eu vou sair aqui com minha tia, que ela veio me chamar para mim lá na casa dela. Já já eu volto. tá certo, né? Então, o Lépido era um general, né, importante da cavalaria de César, tá? Otávio Augusto, né, foi o herdeiro, o principal herdeiro aí de Júlio César, né? E Marco Antônio também era um outro general de César, né, muito influente também. Então, veja que o segundo triunvirato foi formado, né, por três membros muito importantes, né, do grupo de Júlio César, né? Sendo que Lépido acabou saindo, tá? E ficou entre Otávio Augusto e Marco Antônio, que eles entraram em outra guerra civil, tá? E acabou Otávio Augusto sendo o vencedor, tá? E aí o Senado, tá? Ele voltou então também para Roma com muito prestígio, né? Dominando lá carismaticamente, né? A população, tá?
E o que indica isso, a concentração de poder, foi os títulos que ele foi recebendo, né? O título de Princeps Senatus, né? Ou seja, o primeiro senador, tá? É, o imperator, né? O imperador, comandante em chefe do exército, tribuno da plebe, né? O pontífice máximo, o procônsul, né? Autoridade em todas as províncias, e acabou se tornando o Augusto César, tá? Que é o soberano que se assemelha aos deuses. Então, Augusto César, que é Otávio Augusto, né? Ele inaugura o período do Império Romano, tá? Então, o Império Romano é dividido em Alto Império Romano, tá? Que é o governo de Otávio Augusto, o primeiro imperador, né? Então, ele tratou de consolidar o poder, obtendo o apoio das camadas populares, tá? Promoveu uma política de construção de grandes obras públicas. Então, desenvolveu o comércio, né? Graças à Pax Romana, né? Que foi um período aí de consolidação, de auge do Império Romano, né? Um governo forte e centralizador, ou seja, todo concentrado nas mãos dele, tá? O Senado ainda existia, mas aí voltou a ser uma instituição secundária, né? Quem tinha o poder realmente eram os imperadores, tá? Tem a profissionalização do exército romano também, né? E a instituição do cargo vitalício e não hereditário apenas, mas também por adoção, tá? Então, o imperador ele poderia adotar alguém que ele quisesse passar o poder, e não simplesmente por hereditariedade, tá? Então, a sociedade se dividiu entre os livres, tá? Os cidadãos de Roma ou habitantes das províncias, né? Que eram divididos em três categorias: a senatorial, né? Quem tinha fortuna superior a 1 milhão de sestércios, que era a moeda da época, né? Os equestres com fortuna entre 400 mil e 1 milhão de sestércios, né? E a plebeia, né? A classe plebeia, que era a classe inferior. Então, a divisão por renda, né? Do império. E os escravos, né? Que menores em relação aos outros períodos da história romana, em sua maioria, né? Prisioneiros de guerra ou por hereditariedade, tá? Então, entre os sucessores de Augusto, né, do imperador Augusto César, né, a guarda pretoriana, tá, foi muito forte, né, foi reforçada para evitar aí os atentados contra a vida dos governantes, tá? E acabou, em alguns momentos, impondo e derrubando imperadores, né, de forma violenta, tá? Tem Calígula, né? Que Calígula é um personagem muito curioso, né? Que tem o caso de que ele nomeou o seu cavalo como cônsul, né? E foi assassinado pela guarda pretoriana. Era um, um personagem, um imperador bem estranho, bem curioso aí dentre esses imperadores. E uma foto aí de Incitatus, né? Que era o nome do cavalo, que o cavalo tinha 18 criados, né? O estábulo dele era todo de mármore, né? Ele paparicava demais esse cavalo e chegou a nomear o cavalo como senador, né? E queria fazer como cônsul também, mas ele não conseguiu essa parte, não. Mas senador ele foi, né? Teve também Nero, tá? Nero foi proclamado imperador de Roma aos 17 anos, né? E mandou assassinar ou executar muitos de seus inimigos políticos, né? Como sua mãe, pelas críticas que fazia à sua amante, né? Foi acusado de ter incendiado Roma e moveu uma violenta perseguição aos cristãos que se recusavam a cultuá-lo, tá? Foi deposto por exércitos revoltosos da Espanha, né, que invadiram Roma, sendo morto por um escravo, tá? Então, sua queda deu início a um conflito no qual cada exército da província e a guarda pretoriana quiseram transformar seu líder em um imperador. Então, a disputa para ser imperador, né, dos imperadores foi um elemento de instabilidade muito grande, tá? E aí inicia a dinastia Flávia, né, que é o período de auge, né, do Império Romano, tá? A sua máxima extensão territorial, tá? E nascido na Espanha, no governo de Trajano, amplia-se o número de senadores, né, incluindo representantes gregos e africanos, para pegar todas essas partes das províncias, né? Então tem a dinastia dos Antoninos, tá? Adriano e Antônio Pio, né, procuraram governar com base no direito divino oriental, ou seja, se colocando como representantes dos deuses, né? Marco Aurélio, tá, que foi um conhecido filósofo também romano, tá, ele voltou a governar com o Senado para evitar conflitos, né? Foi sucedido por seu filho Cômodo, que o matou para suceder ele
após descobrir que o seu sucessor seria o General Máximo, né? Então, também tem um filme, o filme Gladiador, né? Ele vai retratar essa história aí de Cômodo, desse imperador Cômodos, né? E o centralismo da dinastia dos Antoninos, tá? Seguiram-se as transformações sociais e culturais dos Severos, né? As influências orientais, principalmente do Egito, foram acentuadas em Roma, né? E aí, continuando a parte do Baixo Império, que é quando o Império já está entrando aí na parte de decadência, né, do final, né? Através dessa nova instituição e essa forma aí de colonato, tá? Que é a divisão do latifúndio, ou seja, da terra em duas partes, né? A reserva senhorial, que se mantinha nas mãos do proprietário, e os lotes cedidos aos trabalhadores chamados colonos, né? Então, esse colonato vai influenciar na Idade Média, no feudalismo que vai surgir um pouco depois aí do fim do Império, né? Com as invasões bárbaras e tudo mais, tá? Então, tem um governo Diocleciano, tá? Que tornou-se imperador com o apoio das legiões, transferiu a capital do império para Nicomédia, né, enfraquecendo Roma, né, temia os três perigos da cidade, né, ele temia o Senado, a plebe e as legiões, né, e o exército, tá? Então, por isso que ele transferiu a capital. Ele instituiu a tetrarquia, né, composta de um Augusto e um César, revigorou o caráter divino do poder real e ordenou o fechamento de todas as igrejas cristãs, né, instituindo o culto solar de origem egípcia, né? E aí, após a sua morte, os três governantes restantes, né, entraram em choque, saindo vitorioso Constantino, né, o único imperador, né, entre 313 e 337 depois de Cristo. E aí, surge aí a questão da religião, tá? Mas vamos falar, a religião a gente vai deixar para a próxima aula, tá? A decadência do império que chegou ao fim, né? Uma crise econômica e política muito grande, né? Através da corrupção das classes políticas e a crise, né? Do exército, tá? A retirada dos recursos do exército romano, o fim das conquistas territoriais, que se os escravos eram obtidos através das conquistas, né? Com o fim das conquistas territoriais, teve uma diminuição dos escravos, né? E aí, menos mão de obra, né? Menor riqueza também e trabalhar nas terras produtivas. Então, a diminuição dos escravos foi essencial aí para a crise econômica que se abateu no final do Império, tá? Queda na produção agrícola e no pagamento de impostos, né? Por causa dessas questões. Então, Roma ficou frágil aí para a invasão dos povos bárbaros, tá? Ou seja, os povos germânicos aí fora do Império, né, que passaram a invadir, né, de início pacificamente e depois através de ataques, tá? E aí, em 395, os imperadores Teodósio, né, dividem o império em duas partes, o Império Romano do Oriente e Constantinopla, né? E aí um mapa do Império, né, e as invasões aí que foram as setinhas, né? E aí a gente finaliza aqui, né, agora nessa aula, tá? Porque a outra parte a gente vai deixar para a semana que vem, tá? Para a gente finalizar aí, vai pegar essa parte cultural, né? Esse legado cultural aí de Roma, né? E também da Grécia, tá? Então, eu vou colocar aí para vocês, né? Vou passar também a atividade lá hoje, para vocês fazerem sobre essa parte. Alguma questão aí, alguma dúvida? Não, professor. Hã? Deu para acompanhar aí? Deu. Então, na próxima aula, a gente também vai fazer umas atividades, umas questões sobre o assunto, né? E aí, a gente finaliza por aqui hoje. Beleza? Beleza, professor. Pronto, então, deixa eu ir terminando aqui, tá? Podem ir. Quem quiser escrever alguma coisa, quem quiser fazer alguma coisa aí, pode botar, viu? Enquanto a gente vai finalizando aqui.